Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Dia 30 de setembro, quero meditar com você Lucas capítulo 9, versículo de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Gente, olha a situação aqui, né? Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então era milagre para cá, era milagre para lá. Era bênção para cá, era bênção para lá. E como é bom, né, viver na bênção. Como é bom viver na unção. E tem horas que a nossa vida é assim, é bênção para cá, é bênção para lá. Você imagina aqueles apóstolos, né? Você imagina aqueles homens. Imagina você saber que naquela época, imagina, não havia tantos médicos, não havia medicina. Então você imagina quanta gente doente, quanta gente precisando de ajuda. E de repente chega um homem que está curando todo mundo, que está libertando as pessoas dos seus demônios. Então eles estavam admirados. Isso aqui sim. Que vida maravilhosa. Só que de repente Jesus para os discípulos e diz assim: presta atenção, presta bem atenção às palavras que eu vou dizer agora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava falando de sofrimento. Jesus estava falando de cruz. Então, eu sei que vocês estão admirados com tanta coisa boa que está acontecendo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai chegar o momento da dor. Vai chegar o momento do sofrimento. Vocês estão vendo aí todo mundo admirado comigo? Vocês estão vendo aí todo mundo admirado comigo, mas vão me prender, vão me matar. E diz a palavra que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Sabe quando você fala algo para alguém assim? Tá doido? Então você fala assim: olha, vai acontecer comigo isso. Fica atento, vai acontecer isso, vai acontecer. Aí você vai: tá doido? É tipo assim. Ou então quando você fala algo para mim: mas não estou entendendo nada que você está falando. Os discípulos não compreendiam o sofrimento. Os discípulos não compreendiam a cruz. Jesus falou por diversas vezes que iria ter um momento difícil, que iria ter um momento da cruz, e parece que eles não entenderam mesmo. Não entenderam, não entendiam, o sentido lhes ficava escondido, eles não entendiam antes, não entendiam durante e tiveram dificuldade para entender depois. Então você veja, Jesus está falando do sofrimento, eles não entendiam. Chegou na hora da cruz, eles não entendiam, porque Pedro nega, todo mundo corre. Todo mundo corre, ninguém estava entendendo nada. E até mesmo depois que tudo passou, Jesus havia ressuscitado. Nós vemos lá os 2 discípulos de Emaús que não estão entendendo a cruz. Olha, estão tristes, estão amargurados porque mataram ele. Gente, o que tudo isso revela? E é aqui que eu quero chegar. O que tudo isso revela? Tudo isso revela que Tudo isto revela que nós temos dificuldades para entender a cruz. Nós temos dificuldades para entender a cruz. Temos facilidade para entender a glória. Temos facilidade para ficarmos admirados com as coisas boas. Mas temos dificuldade em entender a cruz. Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de falar sempre da melhor maneira que você me compreenda. Vamos dar exemplos práticos? Você tem facilidade de entender
Você recebe uma ligação e dizem para você, olha, estou querendo te promover no seu emprego. Uau! Logo você compreende, glória a Deus, eu fui promovido. Por que você foi promovido? Você entendeu o que aconteceu? Sim, eu me batalhei, eu me dediquei, e aí tal pessoa ajudou, e eu fui promovido. E eu estou super feliz. Olha, você vai conseguir, sabe, coisas boas que acontecem na sua vida, então você tem um fácil compreender, você consegue compreender fácil. Agora, quando chega na hora da cruz, e agora eu vou falar algo bem doloroso, de repente você vai lá fazer um exame, e aí um médico fala para você, olha, eu não tenho boas notícias para você, e aqui eu já vou falar a vida de muita gente, né? A gente viu que você tem um câncer. Uau! A pessoa já começa a chorar, já começa um câncer. E o que acontece? Para entender as coisas boas você tem facilidade, mas para entender as coisas ruins, para entender a cruz, porque é cruz, né? A doença é cruz, a doença é sofrimento, aí a gente tem mais dificuldade. Aí a primeira coisa que começa, mas por que eu? Aí você começa a falar, mas eu tenho filhos, eu tenho família. E aí já começa a vir pensamentos de morte, já começa a vir tanta coisa e você não compreende a cruz. O que eu quero dizer hoje é, nós temos dificuldades de entender a cruz. Só que você tem que entender que hoje você está vivendo um momento bom, glória a Deus, se prepare para a cruz. É como se Jesus estivesse querendo preparar esses homens, mas eles não conseguiam se preparar, tanto é que correram. Você está vivendo períodos bons, glória a Deus, mas entenda que vai chegar momentos difíceis. Vai chegar a doença, vai chegar o desemprego, vai chegar a traição, vai chegar a decepção, vai chegar a cruz. Eu não sei qual é a cruz que vai, mas vai chegar. E você precisa compreender esse processo. Entender que a cruz faz parte do processo. Jesus estava querendo ensinar para eles que a cruz faz parte do processo. Jesus já sabia da cruz. Jesus estava se preparando para a cruz. Jesus viveu 33 anos se preparando para a cruz. Precisamos compreender não só as coisas boas, mas também a cruz. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.